Então, boa noite a todos e todas que estão aqui presentes. Hoje, Simone, oi, tem dois alunos, o Marco e o Fred, que estão tentando entrar e não foi autorizado. diga para eles saírem e tentar entrar outra vez, por gentileza, Tá. que daí aparece aqui. Hoje é dia 18 de junho de 2024 e nós estamos dando início aqui a este seminário temático práticas pedagógicas, conceitos e objetos de investigação. Esta é uma atividade planejada em conjunto com os grupos de pesquisa, que na sequência a professora Maria Antônia já vai detalhar, e temos como convidada especial a professora Maria Antônia de Souza. A professora Maria Antônia de Souza, ela é professora da Universidade Tuiuti e também é professora da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Vou falar primeiro daqui, né? Ela é nossa colega de departamento, do Departamento de Pedagogia, onde trabalha também a professora Vitória, que estendeu o convite às suas alunas para que possam estar aqui. A professora Malu também estaria aqui hoje, mas ela estava com uma outra atividade em sala, porque ela acabou de voltar de licença capacitação. Mas nós combinamos que gravaríamos para que outras pessoas também pudessem assistir. Bem, a professora Maria Antônia, ela tem sido referência nossa para nós estudarmos práticas pedagógicas. Todas os meus orientandos que passaram aqui no programa, a gente sempre estudou o texto da professora Maria Antônia, e é por isso que esta atividade de hoje originou-se a partir de uma discussão em nosso grupo de pesquisa e que achamos por bem, então, convidar a professora Maria Antônia para falar pessoalmente sobre as práticas pedagógicas para que a gente pudesse discutir. Né? Então, eu sou a professora Simone Cartacho, tenho aqui o meu grupo de pesquisa, né, didática e formação docente, e temos aqui eu tenho os meus doutorandos que estão aqui, também outros alunos do programa, aqui do PPGE, temos professores também, temos a professora Vera do Profei, que eu identifiquei aqui, bem-vinda, alunos do Profei, alunos da Tuiuti, né, sejam todos bem-vindos. Professora Maria Antônia, nós já combinamos, eu vou fazer assim rapidamente. Se vocês acessarem o currículo da professora Maria Antônia, ela começa dizendo que ela é filho de pequenos agricultores do município de Parapuã. Né? Ela estudou, ela fez geografia na Universidade Estadual Paulista, né? Também graduada em Direito, mestre em Educação pela Unicamp, doutora também pela Unicamp, né? Trabalha aqui na Universidade Estadual de Ponta Grossa desde 1996. Né? Tem uma grande experiência aqui, na universidade, com a pesquisa, ela tem várias participações em diferentes instituições de pesquisa, né? E ela estuda aqui, dentre os temas, né? Ela tem um grupo de pesquisa que trabalha com movimentos sociais, educação do campo e práticas pedagógicas. Assim, de uma forma bem simples, né, Maria Antônia? Eu estou anunciando aqui, mas estava bem pequenininha a letra, até me embaralhei um pouquinho. Mas anunciando aqui porque a experiência da professora Maria Antônia é bastante significativa e importante para a gente neste momento. Então, nosso convite agora é para que a professora possa fazer uma apresentação, né, inicial, e no segundo momento nós partimos para uma
para uma rodada de perguntas, mas eu vou deixar a professora Maria Antônia muito à vontade para, como ela quiser e achar melhor conduzir esta conversa neste momento. Maria Antônia, minha colega de departamento, com quem a gente pode conversar, né, e participar desses momentos juntas, agradeço imensamente pela disponibilidade de estar aqui conosco neste momento. E passo a palavra, então, para a professora, para que possa iniciar e complementar a sua própria apresentação, porque eu fui bastante breve. Ok, boa noite novamente a todos e todas. Quero dizer que é uma alegria estar aqui virtualmente, né, no grupo coordenado pela professora Simone, do PPGE, de mestrado e doutorado em educação da UEPG, e ver tanta gente conhecida, de perto e de longe. Alegria estar com os colegas do Profei também, Profei e UEPG, e os colegas da Universidade Tuiuti também, do Núcleo de Pesquisa em Educação do Campo, Movimentos Sociais e Práticas Pedagógicas. Estou vendo pelo menos um orientando meu ali, que é o Fred, não sei se tem outros, o Marcos estava tentando entrar, Rosilda está aí, alguns egressos, professora Maria Arlete, colegas do Departamento de Pedagogia, né, a Victória e a Jaqueline, que eu estou vendo mais aqui à frente. Uma alegria estar com todos vocês. Eu fiquei muito feliz com o convite da professora Simone Cartacho, recebi a mensagem imediatamente, já respondi, tamanha alegria, né, assim, de ser convidada para esse diálogo. Bom, eu vou elencar uns 3 pontos para a gente iniciar, né? O primeiro é sobre a origem desse capítulo intitulado Sobre o conceito de prática pedagógica. Nós escrevemos o texto, mas nem sempre a gente explicita os antecedentes daquela escrita, sabe? As pesquisas anteriores. E eu devo dizer para vocês que desde o finalzinho dos anos de 1980, especialmente 1990, quando eu estava terminando o curso de geografia, eu tinha muito interesse nas práticas pedagógicas, a Luciane aqui conosco também, eu tinha interesse nas práticas pedagógicas, eu chamava de práticas escolares, que se passavam nas escolas localizadas nos assentamentos rurais, no Pontal do Paranapanema, no estado de São Paulo. Então, veja, já na geografia, eu fazia estágio, então, em escola rural, tentando olhar para a prática escolar, como eu chamava, os materiais didáticos, as estratégias de ensino, nas turmas multisseriadas, né? E participava bastante dos eventos da área de educação. E assisti muitas palestras da professora Ilma Veiga. Se vocês olharem no meu texto, o livro Repensando a Didática é uma referência importante, inclusive num livro que eu publiquei em 1996, chamado Educação do Campo, propostas e práticas pedagógicas do MST. Então, esse livro é resultado de uma pesquisa que eu fiz quando já estava aqui no estado do Paraná. Eu fiz com professores das escolas localizadas em áreas de assentamentos rurais aqui no estado do Paraná. E eu organizei um instrumento que eu enviava aos professores, e alguns, então, eu poderia chamar de questionário o que eu enviei, mas também eu fiz alguns presenciais, que seria no formato de entrevista, e com questões abertas. E para preparar esse instrumental, então, eu tive que esclarecer para mim a compreensão de prática pedagógica. Porque não basta eu chegar para o professor e pedir, descreva a prática pedagógica que você desenvolve.
é muito abrangente falar prática pedagógica. Então, eu tinha que identificar elementos articuladores dessa prática pedagógica, e, por sua vez, na época eu já trabalhava no programa de pós-graduação na Tuiuti, numa linha de pesquisa intitulada Práticas Pedagógicas, elementos articuladores. Então, eu tinha que, inclusive, compreender melhor essa linha. E foi, então, nessa pesquisa de 2003 a 2005, que deu a origem ao livro publicado em 2006, que eu comecei a esclarecer para mim mesma o conceito de prática pedagógica, olhando para a prática e buscando identificar a interferência das diretrizes curriculares na prática, os objetivos do ensino na prática, as estratégias de ensino como um dos elementos da prática, a formação inicial de professores como um determinante da prática, a formação continuada como outro determinante, materiais didáticos como outro determinante, sistema de avaliação, seja ele municipal, estadual, ou seja o sistema nacional de avaliação da educação básica ou da educação superior, né? São elementos determinantes da prática pedagógica. Então, se vocês olharem esse livro da Educação do Campo, eu fui fazendo alguns subtítulos nele, porque eu perguntava aos professores quais materiais vocês utilizam, como que é o processo de avaliação, quais as principais técnicas de ensino em sala de aula, e de acordo com a infraestrutura também presente nas escolas rurais. Então, eu tive que esmiuçar o conceito de prática pedagógica para poder executar a pesquisa e operacionalizar com esse conceito de prática pedagógica e suas categorias, vamos dizer assim. Então, esse é um primeiro esclarecimento que eu gostaria de fazer. E em 2013 eu publiquei um texto, acho que foi num congresso ibero-americano de educação, um paper, e que viaja aí pela web, e eu vi que o pessoal referenciava muito esse texto, e eu falei, puxa, mas ele é muito incompleto, né? Muito breve, e aí eu senti a necessidade de avançar um pouquinho no livro e depois trabalhar esse conceito, que é o capítulo que então vocês leram, que está nesse livro, Práticas Pedagógicas e Elementos Articuladores, cujo PDF é gratuito, o acesso, e que é do ano de 2006. Bom, aí eu quero ir para um segundo momento, né? Então, eu falei um pouco dos antecedentes da pesquisa. O segundo momento que eu quero destacar com vocês é com quem eu dialogo, com quais obras, né? Então, eu já citei aí uma Veiga, especialmente o livro dos anos 90, Repensando a Didática, que tem cada capítulo praticamente sobre um dos elementos da prática pedagógica, né? E só que eu também tenho um diálogo assim que é muito forte com a obra Pedagogia do Oprimido, de Paulo Freire, inclusive por eu me interessar pela educação nos movimentos sociais, a educação no MST, né? E a pedagogia do oprimido e no início do setor de educação do MST, lá em 1987, a obra do Paulo Freire era um referencial centralíssimo, né, no debate da educação do MST. Assim como pedagogia, né, socialista, com autores como Pistrac, mas era marcante Paulo Freire. E um debate muito forte sobre temas geradores, que por sua vez estava na reflexão sobre a pedagogia dialógica ou problematizadora, em contraponto à pedagogia bancária. E eu vinha dessa formação escolar, né? Da pedagogia bancária, foi na universidade, nos processos de mediação, estágio, né, que a gente foi superando aquelas marcas da pedagogia bancária. Então, só que vejam só, o Paulo Freire, na obra Pedagogia do Oprimido,
utiliza o conceito de prática educativa, tá? A Ilma Veiga utiliza o conceito de prática pedagógica. E outro autor com que eu dialogo, especialmente o capítulo que trata do conceito de praxis, é o Adolfo Sanches Vasques. Então, no capítulo sobre o conceito de praxis, ele faz reflexões sobre a praxis reiterativa e a praxis criadora. E eu relaciono essa prática criadora com uma prática que é dialógica e problematizadora e que, ao mesmo tempo, é revolucionária, né? A praxis é revolucionária. Aí tem uma discussão que eu faço no capítulo. Nem toda prática pedagógica é revolucionária. E eu sempre lembro de um livro do Carlos Rodrigues Brandão, intitulado A Pergunta a Várias Mãos. É uma obra, tem uma passagem que ele diz assim: a educação pode formar ou deformar. Então, veja, nós podemos ter uma prática pedagógica bancária, e que é o que nós temos predominante, eu diria, na educação básica e, em muitos casos, na educação superior. E nós lutamos cotidianamente para superar uma prática pedagógica bancária na direção, né, dessa prática dialógica ou problematizadora, ou praxis, né, que é de perspectiva revolucionária. Mas como escreve o Vasques, a gente não cria o tempo todo na nossa prática, né? A gente também reproduz. Mas para que seja praxis e para que seja, então, revolucionária, há que se ter a intencionalidade político-pedagógica transformadora. Algumas pessoas leem a palavrinha intencionalidade no capítulo que eu escrevi, pensando em subjetividade, individualidade, mas eu não estou falando da intencionalidade de âmbito individual. Eu estou sempre pensando em intencionalidade político-pedagógica construída coletivamente. Então, quando a gente discute um projeto pedagógico de curso, por exemplo, se nós dialogamos profundamente ou se nós competimos profundamente, nós estamos diante de uma ou outra prática pedagógica. Nós podemos estar reproduzindo ou nós podemos estar voltados para processos de transformação social. E o trabalho coletivo, gente, numa sociedade cujo modo de produção é capitalista e que o tempo todo defende a competição e o individualismo, então o trabalho coletivo não é simples, ele é carregado de disputas, de conflitos, né? E essas disputas, elas ocorrem no espaço micro e no espaço macro, das macro-relações. Então, no meu capítulo ali, eu vou falando, né, que a prática pedagógica é uma dimensão da prática social e que é importante que ela seja analisada segundo os sujeitos, o contexto, as relações entre os sujeitos, segundo as suas determinações internas e externas, mediante análise de conjuntura e também de estrutura, né? Estou falando dos condicionantes histórico-estruturais da sociedade brasileira, e estou falando dos aspectos conjunturais. Por exemplo, no estado do Paraná, me orientando que está prestes a defender, o Fred, que está aqui no grupo, ele tem estudado as interferências da BNCC no ensino médio e tem demonstrado na dissertação o quanto a plataformização engessa a prática pedagógica no âmbito escolar. E o que é de nossa conjuntura momentânea que impacta na prática pedagógica? A privatização das escolas. O que impacta no estudo da prática pedagógica?
o sigilo de 5 anos dos documentos de educação aqui no estado do Paraná. Me digam, como é que nós vamos estudar os colégios cívico-militares se nem os documentos nós estamos podendo acessar? Para pedir para entrar numa instituição até a gente receber autorização, é possível que nosso prazo, por exemplo, de mestrado já esteja expirando. Então, eu digo que, assim, analisar a prática pedagógica requer levar em conta aspectos conjunturais e os aspectos estruturais de uma sociedade com extrema concentração da renda, com uma política extremamente clientelista, e isso interfere, gente, na escolha de secretários municipais, secretárias, né, equipes pedagógicas e suas relações com os professores, sabe? Então, essa é uma parte do texto em que eu até tentei definir ali o que eu entendo por determinantes, que eu digo internos e externos. E eu cito alguns exemplos, especialmente dos externos. E os determinantes internos, olha, nós temos relações internas nas escolas que são extremamente hierárquicas, além daquelas relações que são homogeneizadoras, né, da prática do professor. Veja, por exemplo, nesse caso da plataformização, quer dizer, o professor recebe ali praticamente tudo pronto e há que fazer um repasse, ele ainda é vigiado pelo quanto, né, e pela hora que ele acessa a plataforma. Gente, isso impacta, não é por acaso que nós estamos com adoecimento de professores. Aquilo que lá na primeira década do século XXI era o adoecimento por distúrbios vocais, hoje tem sido o adoecimento por depressão, síndrome de burnout e tantas outras, mas especialmente a depressão, a exaustão em que os professores se encontram e a pressão, especialmente quem é professor PSS. Então, acho que a gente precisa, né, tratar dessas relações quando a gente fala da prática pedagógica. Eu me incomodava muito quando eu fazia estágio e eu via alguns colegas que voltavam com uma descrição sempre de uma prática pedagógica inadequada, como se a culpa fosse do professor. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso e analisar a prática pedagógica como processo social, como dimensão de uma prática social, e olhar essas múltiplas determinações que interferem na prática. E aí eu levo para um terceiro elemento. A prática pedagógica pode ser na escola ou fora dela. Eu começo o texto dizendo que geralmente a prática pedagógica tem sido pesquisada no ambiente escolar. Aí algumas pessoas até citam, inclusive orientandos, né? A professora afirma que a prática pedagógica é relativa ao mundo escolar. Não é isso que eu estou dizendo, eu estou dizendo que geralmente ela é pesquisada, vinculada à escola. Mas eu defendo que há uma prática pedagógica nos movimentos sociais, em organizações sociais, não necessariamente só no mundo escolar. E eu continuo dialogando com Paulo Freire, e nesse momento eu chamo Miguel Arroio. Já em 1989, Miguel Arroio escreveu um artigo intitulado... Nossa, agora deu um branco. Os movimentos sociais e a escola. Os movimentos sociais e a escola relativizando. É importante falar, falar o título correto, ele está, inclusive, nessa coletânea da editora Autêntica, de 1980, A Escola e o Movimento Social.
Relativizando a Escola. Esse, para mim, é um texto maravilhoso, que o Miguel Arroyo já problematizava, que a pedagogia deveria olhar para uma prática social, uma pedagogia presente nos movimentos sociais. E notem que depois, em 2017, o Miguel Arroyo escreveu um livro intitulado Outros Sujeitos, Outras Pedagogias. Veja, quase 97, quase 30 anos depois. Então, o que eu defendo nesse texto é que há uma prática pedagógica também fora do ambiente escolar, e que essa prática pedagógica, e eu cito o MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, porque durante muitos anos eu acompanhei reuniões, seminários, cursos de formação do MST do setor de produção e também do setor de educação, que eram 2 setores importantes dentro do MST, criados na década de 80. Hoje, o movimento tem 10 ou 12 setores, é só acessar a página que vocês verificam. E no setor de educação, há muita produção sobre sugestões curriculares, processo de alfabetização, a própria concepção de educação. A pedagoga Roseli Caldarte, que é liderança fundamental da educação dentro do MST, fez a tese dela construindo, né, o que ela chamou a pedagogia do movimento. Então, vejam, há uma prática pedagógica que tem conteúdo, tem relação entre sujeitos, tem estratégias formativas. As oficinas, por exemplo, né, constituem uma estratégia formativa, tem processo de avaliação, só que como autoavaliação, tem muito trabalho coletivo, mas não tem o controle do Estado, obviamente. É uma prática pedagógica que está no movimento da sociedade, nesses coletivos, e que tem muita produção do conhecimento e divulgação mediante livros, artigos, boletins, jornais, cadernos temáticos. Eu penso que a gente estuda pouco, né? Essa pedagogia presente nos movimentos sociais. E aí, no texto, eu até cito a Maria Amélia Franco, não sei se tem algum colega que a pós-doutoranda dela até divulgou no grupo, mas a professora Maria Amélia, para eu não me equivocar, tem uma passagem aqui no texto, que quando eu falo da prática educacional, a prática pedagógica. Eu olhei antes, mas agora eu não separei e ficou. Mas se vocês fizerem a leitura, vocês vão lembrar que... tá aqui, olha, na página 48. Se bem que eu tenho um impresso com paginação um pouco diferente, porque a gente fez a correção de alguns equívocos e alguns errinhos no livro todo, e o PDF talvez esteja com página diferente. Mas eu estou citando a Franco, a obra de 2015, em que ela diz, né, a prática docente, para ser pedagógica, exige 2 movimentos: o da reflexão crítica de sua prática e o da consciência das intencionalidades que presidem suas práticas. Para mim, o que Franco está falando é a dimensão da praxis. Ou seja, nem toda prática docente é pedagógica nesse sentido da praxis. Então, o Vasquez, por exemplo, escreve que toda praxis tem atividade, mas nem toda atividade constitui praxis, porque para ser praxis necessita a intencionalidade, né? O que a gente chama de indissociabilidade teoria-prática, o que nós podemos chamar de processos voltados para a transformação social. Então,
nem toda a prática docente está voltada para processos de transformação social, lógico, a longo prazo, né? Vejam na conjuntura atual, meus alunos da graduação têm dito, que há muitos professores nas escolas, muitos que são favoráveis às escolas cívico-militares. Existem muitos professores nas escolas que são favoráveis à privatização da escola. Então, isso que está sendo denominado de parceiro da escola, não é bem parceiro da escola, né? Mas é um companheiro no âmbito financeiro que vai receber mais do que as escolas públicas recebem para o processo de gestão. Então, veja, está em questão também o financiamento da educação. Então, assim, nesse livro tem, né, desses 3 pontos que eu falo, os antecedentes para problematizar a prática pedagógica, os autores com os quais eu dialogo, essa dimensão de que a prática pedagógica pode ser realizada na escola ou fora dela. A minha defesa é pela prática pedagógica na perspectiva da praxis, portanto, transformadora, né? O processo de investigação da prática pedagógica, que requer, então, essa contextualização do ponto de vista conjuntural e estrutural, e algo que eu preciso aprimorar um pouco no texto, que diz respeito aos múltiplos determinantes da prática pedagógica. Múltiplos determinantes no sentido, né, de identificação de quais determinações externas e quais internas estão afetando a prática pedagógica no momento em que eu realizo a pesquisa, no contexto em que eu realizo a pesquisa. Então, isso eu ainda quero desenvolver um pouquinho mais, porque as pessoas às vezes perguntam, mas são fatores ou são determinantes, né? Aqui numa parte do texto eu escrevi fatores e depois determinantes, isso embaralhou um pouco. Aí alguns perguntam, mas são condicionantes ou são determinantes? Veja, eu compreendo, eu acho que tem uma passagem no texto que eu cito 18 de Brumário, em que o Marx escreve, né, que os homens fazem a sua história, mas não a fazem como querem, a fazem sob determinadas circunstâncias. Aí a gente tem um determinismo, certo? Só que eu preciso ler junto com as teses a Feuerbach, em que ele diz que as circunstâncias são feitas pelos homens, né, pelos seres humanos. Então, se eu leio a primeira parte, eu fico, às vezes, com uma visão de um determinismo sobre uma prática pedagógica. Mas é importante nós pensarmos que a prática pedagógica é feita por nós e em perspectiva coletiva. Porque eu vejo muita gente justificando assim, eu não faço isso porque a universidade não deixa, eu não faço isso porque o diretor não deixa, eu não faço isso porque o Estado não deixa. E qual que é a nossa discussão, né, como coletivo, na escola, na universidade ou no movimento social? A gente aceita as circunstâncias como determinadas de fora, ou nós trabalhamos com elas com a possibilidade de transformação? Mas para isso também é necessário um processo de desacomodação, que exige muito estudo, exige envolvimento, exige reconhecimento da existência do outro e do outro como diversidade, aí eu chamo o conceito também de Miguel Arroyo. Então, vejam, eu penso que aí no texto, né, a gente abre um diálogo que ele pode ser fortalecido do ponto de vista do materialismo histórico dialético, mas que ele pode ser fortalecido também desde outras perspectivas teóricas, como a fenomenologia, para aqueles que trabalham com a representação social, com as narrativas de professores, sabe?
eu penso um pouco na linha do Miguel Arroyo. Eu não estou muito preocupada se vão me rotular disso ou daquilo, esse texto disso ou daquilo. O que eu quero defender é que nós temos sempre o potencial de construir uma prática pedagógica transformadora. Mas, para isso, eu preciso da disposição coletiva e também da disposição individual. Como é que eu entro numa escola, ou numa universidade, ou no movimento social? Eu entro com disposição para o trabalho, ou eu entro para me acomodar em algumas situações? Então, eu acho que essa discussão sobre o sujeito, né, e também o sujeito em perspectiva histórica é muito importante. A gente passa por processos de silenciamento na sociedade. E a gente precisa analisar o envolvimento e distanciamento desde também esses condicionantes históricos. Senão a gente cai em processos de culpabilização dos seres por aquilo que fazem ou por aquilo que deixam de fazer. Então, a gente analisa uma prática pedagógica num cenário extremamente contraditório, né? Em como trabalha o Cury, Carlos Roberto Jamil Cury, a contradição como categoria do método, mas a contradição como movimento da realidade. E a todo momento a gente vive, né, a contradição, especialmente nos nossos processos formativos. Ao mesmo tempo que a gente está fazendo essa discussão, a gente visualiza também muitos projetos pedagógicos de curso engessados, com disciplinas que talvez pouco problematizam conjuntura e estrutura, relacionando, né, com as políticas em construção, em vigência, e com as determinações que recaem para o ambiente escolar. Vejam, há tantos estudos sobre o trabalho do pedagogo nas escolas, e eu ouço relatos de pedagogos, pedagogas desesperados pela dificuldade de fazer tudo que é atribuição do pedagogo diante da circunstância vivida na escola. O pedagogo, a pedagoga chega na escola e tem lá alguém passando mal, ou tem um cenário de violência, alguma coisa, ele tem que lidar imediatamente com isso, às vezes com um cenário, né, de violência psicológica, violência física, assassinatos e envolvimento com droga, e vai tudo para o pedagogo, a pedagoga lidar, vamos dizer assim, né, porque a escola sozinha não consegue a transformação social, mas em processos formativos iniciais ou continuados, nós trabalhamos com a perspectiva da transformação social, mesmo que a gente não vá ver essa transformação, mas o nosso trabalho fortalece processos futuros e fortalece pessoas que no momento estão em processo de transformação, que é o papel do grupo de estudo, do grupo de pesquisa, núcleo de pesquisa, também no contexto da pós-graduação e da graduação. Veja que a gente tem professora, graduando, graduanda, mestrando, mestranda, egresso de programa de pós-graduação, colegas, né, de fora do Brasil. E a gente se reúne por quê? Porque a gente tem uma perspectiva, penso eu, crítica de educação e quando eu digo voltada para a transformação, eu estou lembrando muito dos escritos do Bogdan Suchodolski, que é outro autor que eu cito, e especialmente o livro A Concepção Marxista da Educação, que tem uma passagem que ele está falando da educação, né, e da ideologia burguesa e da ideologia da classe trabalhadora, né, a que atende a escola. E essa defesa, num outro livro que ele faz, que é Pedagogia da Essência e da Existência, né, em que ele trata da pedagogia voltada para a transformação social, que é também o que defendia Paulo Freire, que é também o que defende Miguel Arroyo. Às vezes as pessoas rotulam, o Miguel Arroyo fala da diversidade, discurso para isso,
Tá, mas ele está defendendo uma pedagogia que é voltada para processos de transformação social e com o reconhecimento de sujeitos diversos na sociedade. Tem ali uma forte pedagogia do oprimido, né? Então, eu não sei, mas no primeiro momento eu faria essas colocações e tem uma parte no final do texto que eu falo da prática pedagógica como objeto de investigação, mas teria muito mais o que dizer sobre a prática pedagógica como objeto de investigação. E veja, a gente tem estudos, muitos estudos sobre prática pedagógica. Tem uma passagem do texto que, quando eu fiz o levantamento, só com a palavra-chave, prática pedagógica, aparecia no banco de teses da CAPES 6.000 e tantos trabalhos, mas são milhares, são muitos. E alguns não definem o que é prática pedagógica, eles tratam da prática pedagógica como se já fosse sabido. É a prática do professor, mas não é. Eu estou dizendo que a prática pedagógica é processo, é dimensão da prática social, pode ser na escola ou fora dela. E quando eu quero falar da prática pedagógica na escola, eu preciso dizer o que eu quero falar da prática pedagógica. Por exemplo, tem uma aluna do doutorado que defendeu recentemente, eu não sei se ela está aqui, a Patrícia Taniguchi, mas ela estudou os manuais escolares para a prática pedagógica com estudantes surdos do campo. Então, vejam, manuais escolares constitui, assim, em seu conjunto, um dos determinantes da prática pedagógica. Nós temos, né, os livros que o governo federal compra das editoras, né, aí de ampla circulação no país e que chegam às escolas. Então, o manual escolar é um determinante, mas o processo de formação inicial de professores é outro determinante. Se você tem na escola alunos, professores, né, que tiveram uma formação inicial em perspectiva crítica, ele não tende a ficar refém do manual escolar ou do livro didático. Ele problematiza esse material, às vezes constrói com os colegas de escola outros materiais, outras possibilidades, né? Então, a formação em perspectiva crítica, seja inicial ou continuada, fortalece uma prática pedagógica na perspectiva da praxis, né? Voltada, portanto, para processos de transformação social e não meramente da mecanização da prática ou da reprodução de uma educação bancária, né? Eu penso, Simone, que assim, para o início, eu trago esses elementos gerais do texto e eu fico assim à disposição, não sei se, né, se o pessoal leu, tem interrogação a fazer, pontos que às vezes ficam mais assim confusos no texto, é aquilo que eu disse. Eu preciso de mais tempo para fazer agora avançar, sabe, com o conceito. Mas a gente vai se envolvendo, né, com tanta coisa na nossa realidade e isso está como tarefa a ser desenvolvida. E aí as interrogações que colocarem, com certeza, né, serão importantes no momento que eu for fazer uma outra elaboração sobre o conceito de prática pedagógica. Mas eu agradeço e estou à disposição, acho que um tempo para diálogo. Maria Antônia, é tão gostoso ouvir você. Como nós já lemos o seu texto algumas vezes, a gente vai retomando. Olha aí, ó, que bonitos, parabéns. Está vendo na tela, Maria Antônia? Que coisa bacana, né? Já vou passar a palavra, então, para as pessoas que podem se inscrever. Maria Antônia, para mim, aqui eu vou fazer uma síntese inicial para a gente fazer uma rodada aí de conversa, né? Maria Antônia, foi muito importante você contextualizar a origem do seu texto hoje, né? Como é que ele nasce, como que, a partir da sua pesquisa, a partir da sua prática. E aí eu falo um pouquinho do que eu, né, ainda hoje na aula que nós tínhamos em seminário de tese, eu falava, nós trabalhamos a partir da nossa prática,
né? E a gente teoriza essa nossa prática. Maria Antônia sabe que eu venho dessa discussão com a professora Pura Lúcia, da teoria como expressão da prática, que nós vamos teorizando essas práticas, e por isso nós pesquisamos a prática pedagógica, que ela é muito central em nossas pesquisas, né? Nós estamos ali dialogando diretamente com as escolas, pela nossa experiência. As pessoas que vêm participar conosco no grupo de pesquisa são pessoas das escolas, então não temos como nos furtar a fazer essa discussão, né? Então, essa sua discussão inicial contextualizar. E aí a professora vai colocando, né, os determinantes, com quem dialoga, né, se é condicionado, se é determinado. Me parece que isso vem um pouquinho de Paulo Freire também, né? Porque o Freire vai trabalhar muito com essa questão do que é determinado, do que é condicionado. E nós, uma questão inicial aqui, e depois já passo para as pessoas, nós sempre, a gente vem fazendo a discussão do que se haveria uma diferença entre prática pedagógica e prática educativa. A sua fala já vem dizendo assim que a sua opção, a sua construção foi pela prática pedagógica, né? E aí, aqui a professora também vai dizendo que vai se aproximando dessa prática pedagógica numa perspectiva da praxis, que ela tem sempre esse olhar para a transformação, embora a gente... os movimentos que acontecem na escola são pequenas rupturas, pequenos tensionamentos que nós vamos fazendo, mas que a gente tem como meta chegar a esses movimentos mais revolucionários, né? Então, uma questão minha seria mesmo essa proximidade. O que nós fazemos, o que nós entendemos como prática pedagógica, com vistas a uma praxis, que é um elemento muito mais amplo. Eu poderia considerar desta forma, professora Maria Antônia? Essa seria uma questão, né? Olha, obrigada, professora Simone. Sim, então veja, o que eu estou chamando de prática pedagógica, o Paulo Freire está chamando de prática educativa no livro Pedagogia do Oprimido. Então, eu já pensei várias vezes, puxa, para dar menos confusão, eu devia ter chamado de prática educativa, porque já chamam a concepção ampla de educação. Mas, ao mesmo tempo, eu penso, a prática pedagógica também chama uma concepção ampla de educação, e aí é o que eu escrevo no texto. Se você for utilizar o conceito prática educativa com Freire, explicite o conceito e detalhe os elementos, o contexto também, né? O conceito em Freire... Eu gosto muito da introdução do livro Pedagogia do Oprimido, né, e a discussão que ele faz dos processos de humanização, e no capítulo eu digo, chame de prática educativa ou chame de prática pedagógica, o importante é você falar do conceito, do contexto e dos elementos que compõem essa prática educativa. Qual que é o conteúdo dessa prática educativa? Quem são os sujeitos? E aí eu posso pensar educandos, educandas, ou chamar de docentes, discentes, professores, professoras, né? Paulo Freire está chamando de educadores, educandos, a depender do texto, né? Mas acho que até o movimento social traz muito essa discussão dos educandos, educandas, educadoras, educadores. Então, eu diria assim, se for trabalhar com prática educativa, explicite o conceito, o autor com que você trabalha, o contexto e os elementos que compõem essa prática educativa. Se você quiser chamar de prática pedagógica, explicite o conceito, seja com o meu texto, com Maria Amélia Franco, as aproximações, né, a prática pedagógica na perspectiva da praxis, com o Vasques. E eu também faço a aproximação, obviamente, porque eu entendo a prática pedagógica ampla, né, na concepção ampla de educação. Então, eu vou fazer a aproximação, sim, com Paulo Freire. Então, para mim, o importante é, você quer falar prática educativa, vá do começo ao fim do seu texto falando em prática educativa e sempre relembrando com que autores você está dialogando e em que contexto.
Quer chamar de prática pedagógica? Vá do começo ao fim do seu texto, falando da prática pedagógica, com seus autores, os elementos dessa prática pedagógica. O que fica difícil é quando a gente pega trabalhos, né, para ler, e que uma hora escreve a prática docente, na outra escreve a prática do professor, na outra escreve a prática pedagógica, no outro parágrafo a prática educativa, lá no outro parágrafo a prática educacional. E às vezes a estudante diz assim, professor, é que eu não quis repetir a palavra. Mas não é repetir a palavra, é esclarecer o conceito e seguir com ele do começo ao fim do seu trabalho. Então, por exemplo, a Maria Amélia está falando que nem toda prática, né, se entendo realmente, nem toda prática docente é prática pedagógica, certo? E eu estou dizendo que nem toda prática pedagógica está na perspectiva da praxis, né? Então, são detalhes assim, mas a gente não tem oposição, a gente tem um detalhamento ali na compreensão do conceito, né? Então, eu diria isso, sabe, Simone? Eu até falaria, a prática pedagógica eu trataria como sinônimo da prática educativa, se eu entendo essa prática educativa na escola e fora dela, né? Aí vai a minha opção. Eu quero ser fiel ao conceito que esse autor utiliza, então eu vou com ele. Como no início dos meus estudos eu estava sob a influência da Ilma Veiga, então eu mantive a prática pedagógica. Eu diria que eu compreendi melhor a Ilma Veiga do que o Paulo Freire. Eu compreendi antes a obra da Ilma Veiga e eu estudava muito, né, na graduação, a obra do Paulo Freire, e talvez com a possibilidade de participação no movimento social, eu tenha entendido melhor a prática educativa em Freire e uma concepção ampla realmente de educação, né? A prática educativa não é reduzida à escola, e é o que eu digo da pedagógica, ela também não é reduzida à escola. Só que nossos cursos de formação inicial, eles ainda têm uma grade curricular que consolida a escola quase que como o único lugar da prática pedagógica e da prática educativa. E isso é complexo. Eu acabei de escrever um texto que é sobre o trabalho do pedagoga nos movimentos sociais, que é para um livro que está discutindo o trabalho pedagógico em organizações escolares e não escolares. E eu citei 3 exemplos de pedagogos. A Roseli Caldarte é uma pedagoga que trabalha desde sempre com o Movimento Sem Terra, tem o vínculo com o ITERRA, né, que é um CNP, é um instituto e, portanto, é uma pessoa jurídica, né? Então, não vai falar assim, Roseli Caldarte é empregada do MST. Não, a Roseli Caldarte tem um vínculo de trabalho com o ITERRA, que é um instituto do MST, mas se constitui como personalidade jurídica. O Marcos Gerck, da Universidade Estadual do Centro-Oeste do Paraná, que é outro pedagogo, que na época que nós tínhamos o Pronera, o EPG com o FPR, o Marcos era o pedagogo do MST, e ele tem esse vínculo descrito no currículo Lattes, mas quando a gente vai olhar, o pedagogo do MST está registrado como pedagogo da Associação Nacional de Cooperação Agrícola, ANCA, que é uma personalidade jurídica. Mesma coisa o Alessandro Mariano, é outro pedagogo, que concluíram cursos na UEPG, a pedagoga Andrea Francine Batista e a Alexandra Filipac, lá dos anos de 90, elas foram estagiárias no Pronera. E as duas foram trabalhar com educação no MST. A Andrea Francine Batista foi, inclusive, fazer cursos em Cuba, teve atuação com a Via Campesina e hoje é professora na Universidade Federal do Litoral do Paraná. E a Alexandra foi professora da Fronteira Sul, aqui no Paraná, e atualmente é de um instituto federal no estado de São Paulo. Mas se a gente entrevistar essas duas pedagogas que foram formadas na UEPG,
elas certamente dirão que o movimento social foi uma escola para elas, para a compreensão da educação na sua concepção ampla. Que bom se a gente tivesse mais estudantes, né, cada vez mais com envolvimento nos movimentos sociais. Por exemplo, o Alessandro Mariano, ele fortalece uma discussão no MST, que inclusive o MST criou um setor. O pedagogo Alessandro Mariano trabalha com LGBTQIA+. LGBT tem um setor no MST para produção, debate, organização, né, de espaços para o enfrentamento, né, de violências, inclusive, cometidas contra, né, sujeitos do movimento LGBTQIA+. Então, veja, no Movimento Sem Terra tem esse setor. Eu digo para quem está aqui ouvindo, acesse o site do mst.org.br e veja lá quantos setores, toda a produção que tem. E eu citei aqui alguns nomes de pedagogos e pedagogas que trabalharam com esse movimento social. Mas a gente tem pedagogos e pedagogas que trabalham com educação ambiental. Não sei se a professora Maria Arlete está aqui, mas sempre me chama a atenção de uma colega, da professora Maria Arlete Vanderleia, que trabalha com o Ministério Público, e nesse debate das questões ambientais, mudanças climáticas, né? Então, veja, há lugares de trabalho do e da pedagoga que nós ainda pouco falamos. Por exemplo, processos de alfabetização com catadores de materiais recicláveis. Movimento de materiais recicláveis também é um movimento complexo, que a gente pouco estuda. A via campesina de atuação internacional. Então, veja, há uma prática pedagógica nesses movimentos sociais. E, às vezes, nos nossos cursos de formação de professores, a gente vai ali, né, trabalhando os componentes curriculares como se não houvesse esse movimento maior, esses movimentos, né, maiores, e que alguns de nossos alunos estão, inclusive, nesses movimentos. A gente nem sabe, né? Vai depender aí das relações que são estabelecidas em cada um dos lugares nos quais a gente trabalha. Mas me alonguei aqui, Simone. Não sei se respondo, mas eu acho que é um pouco... Eu acho que... obrigada, Maria Antônia. Respondeu a questão, que também é uma questão que eu já trago do grupo de pesquisa. Eu acho que a Cleonice queria... Tinha uma pessoa com a mão levantada, mas não sei... Eu não sei se ela está aqui ainda para fazer a pergunta. Cleonice diz, eu sou doutoranda do PPGE, atuei 22-23 como coordenadora pedagógica e do CRAS Ipiranga. O Isso. Eu não vou saber o que é essa sigla aqui, mas a Maria, em diferentes espaços sociais. Mas eu abro aqui, então, quem mais gostaria de fazer algum comentário, alguma pergunta. Eu sei que eu fiz uma síntese do nosso grupo aí, a professora Maria Antônia já nos ajudou, né? Rubeilton, vou passar a palavra para você. Rubeilton é meu orientando, ele fala lá do Pará. Ah, legal, a Flora é do Pará também. Vamos lá. Boa noite, professor Maria Antônia. Já agradeço pelas contribuições. Ainda mais para mim, que estou nessa caminhada aí da minha tese, envolve muito essa questão das práticas educativas e pedagógicas, né? E, como a senhora estava falando aí agora há pouco, eu trabalho nessa área não escolar. Eu trabalho no Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aqui em uma equipe interdisciplinar. A gente trabalha mais diretamente com as questões envolvendo crianças vítimas de violência e casos de família, né? Direito de família. E aí já estou há muito tempo, né? E aí a gente fica meio no vazio, no vácuo, né? Porque, como a senhora falou, o conhecimento, né, em relação ao que a pedagogia nos traz ainda é muito incipiente em relação a esses processos.
E muitas vezes, se não, para não dizer a maioria, às vezes a gente se sente perdido. A minha questão, que é uma angústia que minha da discussão da tese, é assim, quando a gente vai para analisar, porque o meu objeto de pesquisa são as práticas educativas no acolhimento institucional, né? E aí, quando a gente vai para uma discussão dessa que envolve a educação na família e em uma instituição, que é basicamente o que eu estou abordando, né? Então, fica aquela questão. A senhora levantou aí o conceito de práticas pedagógicas, a senhora entende como se fosse a mesma coisa, né, das práticas educativas. Eu tento fazer uma diferenciação na prática, entre prática educativa e prática pedagógica, com base naquela discussão que a professora Maria Amélia Franco traz, né? Estou tentando fazer, é muito complicado. Mas a questão central em relação ao que a senhora colocou nas práticas pedagógicas, eu fiquei me perguntando assim, essa noção de prática pedagógica, ela é uma prática especificamente especializada que exige necessariamente um conhecimento técnico, filosófico, né, para você exercê-la, ou seja, uma prática social especificamente de profissionais, ou ela pode ser uma prática que ocorre em outros contextos, por exemplo, na família, ou, por exemplo, numa sociedade indígena que não tem conhecimento sistematizado. Essa é a pergunta, a questão, né, que eu trago para a gente pensar um pouco aqui. Ela é uma prática que exige, né, ou seja, a prática pedagógica ela está só no MST, lá nos programas do movimento social e outras áreas que tem algum tipo de sistematização de projeto educativo, ou ela pode ser encontrada também nesse cotidiano, nessas comunidades que não têm, por exemplo, uma sistematização do processo educativo, né? Essa é a minha grande angústia. Ok, Rubeilton. Olha, você me fez lembrar do livro Educação, que é a Educação do Carlos Rodrigues Brandão, que é um livro da editora Brasiliense, né? E que ele fala da educação em comunidades indígenas. Então, você está dando um exemplo, eu diria, de práticas sociais. E eu estou escrevendo no texto que a prática pedagógica é uma dimensão da prática social, ela não se confunde com a prática social. Então, a prática pedagógica ou a prática educativa, como objeto de investigação, vai exigir que você identifique os sujeitos dessa prática, o conteúdo dessa prática, as estratégias de trabalho, as metodologias, né? Processos de avaliação ou de autoavaliação. Por exemplo, no MST, eu chamo de prática pedagógica porque eu visualizo a intencionalidade político-pedagógica, né? Que é um requisito que eu digo lá da prática pedagógica. Então, intencionalidade político-pedagógica. E qual é o conteúdo, quais são os referenciais teóricos estudados? Quando eu comecei a participar do MST, me deram um livro do Mao Tse-tung, livro do Pistrac, e eu tinha que pular miúdo para ler esse material e entender o que eles estavam trabalhando nos cursos. E veja, eu já tinha saído de uma graduação e estava no mestrado. Em uma conversa num assentamento no Pontal do Paranapanema, à época, o José Rainha, liderança, ele falou assim: você está fazendo pesquisa? Qual é a sua tese? Eu falei, vixe, agora me desmontou, né? Porque eu estava no mestrado ainda. Eu pensei, nossa, eu não tenho tese. E aí eu pensei, agora, o que eu falo para ele? Aí eu fiz o que os alunos geralmente fazem conosco, né, Simone? Você pergunta a tese, eles dizem o objetivo. Ah, professor, eu quero fazer isso, foi o que eu respondi para o Zé Rainha. Ah, eu estou investigando, eu quero investigar
O que é educativo no movimento social, o papel da igreja, o papel do partido político. Eu expliquei o que eu queria fazer, mas eu não sabia dizer o que eu estava defendendo, sabe? Então, eles tinham uma clareza político-pedagógica. E se você falasse assim, qual a formação do Zé Rainha? Ele lia muito bem, mas não escrevia muito bem, não. Ele depois entrou em processos de escolarização. Sabe? O pessoal tem uma concepção, assim, um entendimento macro e micro social independente da formação escolar. Agora, isso nos nossos processos de investigação a gente tem que esclarecer, né? Então, há uma prática que é educativa, ou que é pedagógica, segundo um conteúdo assim, né? Um conteúdo, referenciais teóricos, estratégias de trabalho, né? Então, eu diria, eu não preciso do sujeito com formação lá de pedagogia, ou de história, ou de geografia, para realizar uma prática pedagógica. Eu vivenciei processos em movimentos sociais com profissionais que não tinham a formação superior. E eu, que estava no mestrado, me sentia miudinha, aprendendo e anotando tudo. Só que a gente precisa reconhecer isso, é o que o Miguel Arroyo falava lá nos anos 90. A pedagogia precisa reconhecer esse processo formativo, né? O curso de pedagogia precisa reconhecer a pedagogia dos movimentos sociais, era isso que ele dizia. Eu não sei se isso confunde, mas eu vejo que o que você quer estudar, a prática educativa em instituições de acolhimento, segundo o que eu escrevo no capítulo, você teria que dizer quem são esses sujeitos, né, desse processo, dessa prática educativa. Esses sujeitos trabalham segundo que lógica, que referencial teórico, que materiais, né? Qual a concepção de acolhimento? Os sujeitos que estão no processo de acolhimento, de onde vêm, como vêm, que trajetórias de vida, sabe? Isso é mais importante de você trazer para nós do que se diferenciar se é educativa ou se é pedagógica. Eu diria, se você quer trabalhar com o conceito de prática educativa, explicite com que autor você está falando e aí faça esse esmiuçar dos sujeitos, do conteúdo, das estratégias de trabalho, dos processos de avaliação. Geralmente, as instituições produzem boletins, algum caderno temático, folhetins, né? Sabe? Que materiais eles produzem? Tudo isso interessa, porque é substância da prática educativa. E essa prática do acolhimento, ela trabalha com o reconhecimento da existência de sujeitos diversos e com trajetórias de sofrimento, eu diria, né? E de diversos tipos de violência. Então, é importante falar sobre isso, e é desafiadora essa prática, né? Então, eu não sei se ajuda, mas é um pouco o que eu penso, Rubeilton. Eu acho que você tem uma super pesquisa aí para ser feita, e eu tenho notado no curso de pedagogia da UEPG, neste ano, que há interessados em estudar instituições de acolhimento, há outros interessados em estudar o sujeito que foi adotado, né, no processo, na prática pedagógica, na escola. Então, tem os que vão olhar para instituições de acolhimento, portanto, fora da escola, e tem os outros que querem olhar as relações com o sujeito adotado no ambiente escolar. Eu acho que tem vindo problematizações interessantes por aí. Rubeilton, gostaria de... Não, só agradecer, professora, pela explicação. Obrigado. Nós vamos dar continuidade a partir disso, né, Rubeilton? Nós estamos nos aproximando aqui do que pode ser, né, defendido aí na sua tese. Obrigada, professora Maria Antônia. Eu não identifiquei se mais alguém tinha a mão levantada, mas a gente já está se encaminhando aqui para o fim. Vocês viram que a professora Maria Antônia falou aqui bastante, eu tinha vontade de dar água, professora Maria Antônia,
né? Eu vou passar a palavra para a Vitória e depois daí a gente já vai fazer a síntese para o fechamento da atividade, tá bem? Vitória? Tá, joia. Muito obrigada, professora. Obrigada, professora Maria Antônia, por estar aqui conosco. Eu gostaria de aproveitar também, né, nessa linha ali do Rubeilton, que nós falamos no grupo, né, até junto com a Jaque, nessa discussão da intencionalidade. Quando a gente fala, né, o que é essa intencionalidade e qual que seria essa diferença principal quando eu penso em uma prática pedagógica com uma intencionalidade coletiva, né, que foi também uma discussão que nós fizemos. Então, eu gostaria de ouvir um pouquinho da professora. Muito obrigada. Excelente, Victória. Eu talvez se eu fosse escrever o texto hoje, eu não escrevesse intencionalidade, porque isso deu um monte de confusão, inclusive com os meus alunos, porque eles fazem, mas é a minha intencionalidade. Eu falei, mas eu não estou falando da sua, eu estou falando de algo que é coletivo. Hoje eu escreveria compromisso social, compromisso político-pedagógico que é coletivo. Eu ainda pensei nisso hoje, mas esqueci de falar, que bom que você perguntou. Então, essa intencionalidade político-pedagógica que eu estou falando ali é do compromisso político-pedagógico, é também de um compromisso social, né? E eu penso que a gente, assim, o que nos une? Nós estamos sempre preocupados com processos de transformação social. Eu vejo na fala do Rubeilton essa preocupação. A gente vai resolver o problema social? Não, a gente está investigando, mas preocupado que seja uma prática, né, que colabore para processos de transformação social. Então, eu diria que essa intencionalidade, para mim, ela tem o sentido de compromisso social, compromisso político-pedagógico, e algo que eu aprendi no movimento social de trabalhadores, que é um compromisso de militante mesmo, né? Militante com esse compromisso, e que a gente sabe que é no longo prazo, né? No Brasil, cada vez mais está no longo prazo de transformação social. E eu penso que é isso que nos une, né? Um compromisso, e que às vezes a gente sente que ele carece ainda da dimensão coletiva. Eu vejo muito coletivo, muito mais no movimento social, com todos os problemas, gente, que movimento de trabalhador tem. Né? Nós somos classe trabalhadora, eu penso que aqui, se não todos, né, a grande maioria, 99,9%, aqui, classe trabalhadora. Então, nosso compromisso também com a classe trabalhadora e com esses processos de transformação social voltados para, né, superação de processos de expropriação, de exclusão, de discriminação, de preconceito, né, de tudo. É isso, Victória, assim, rapidamente falando. Então, eu traduziria por compromisso. Vejam como a gente escreve, né, gente? Um texto é datado. Eu estou falando hoje, 20 anos depois de eu ter escrito aquele paper que eu via o povo citando, eu falava, meu Deus, mas eu escrevi isso? Onde está isso? Que eu nem lembrava. Aí depois, então, o livro de 2006, né, que vai em 2026, já completa 20 anos. E depois o capítulo, que em 2026 vai completar 10 anos. E eu espero até 2026 conseguir fazer a versão 2 aí do conceito de prática pedagógica. Tomara que eu dê conta. Então, olha só, a gente aposta nisso, viu, professora Maria Antônia, nessa possibilidade. Agradeço aqui a Rubeilton e Vitória, que fizeram os posicionamentos ali, as perguntas, contextualizar o quanto isso nos ajuda a pensar. Quando a professora Maria Antônia diz, olha, isso é datado, né? E a gente precisa, a partir das opções que nós fazemos, situar. Olha, eu estou fazendo a leitura a partir de... Professora, depois nós vamos retomar esse vídeo, né? A gente vai disponibilizar para vocês também. Professora, podemos disponibilizar no canal do YouTube do PPGE?
Depois a professora pensa e se nós podemos... Pode, eu não sei, não falei mal de ninguém, né? É porque fica como uma consulta, né? Porque é datado isso, e nós precisamos registrar que, inclusive, esta fala da professora Maria Antônia hoje, ela é datada nesse contexto. E isso é importante, porque é o nosso compromisso ético de dialogarmos com as outras pessoas que discutem sobre a temática, para que nós possamos delimitar. Aqui são todos, né? Eu estou entendendo que nós temos doutorandos, mestrandos, e que vocês vão delimitar, né? As expressões, os conceitos que vocês vão utilizar, vocês deixam bem demarcadinhos ali, a partir de quem, né? Nós fizemos esse exercício, eu fui aprendendo a fazer isso na minha tese também. A professora Pura Lúcia dizia, então, olha, Simone, você vai usar licenciaturas alfabetizadoras, então vamos delimitar com quem que se vai falar, e eu falei com Paulo Freire naquele momento, né? A partir desse conceito de alfabetização, quando nós falamos, então, da prática, essa prática pedagógica, é uma escolha que você vai fazer e você vai deixar explicado ali, para que o seu leitor, para que a comunidade identifique com quem você está dialogando nesse momento. Então, é nesse contexto que nós reforçamos que esta fala da professora Maria Antônia, que foi muito agradável, professora, é muito agradável ouvi-la. Nós temos aqui as pessoas que estão com a câmera aberta, concordando, né? E tivemos várias menções aqui no chat em relação a isso. Professora... Estou vendo, tem doutorandos aqui do programa, Janice, Jaqueline mandou mensagem também, abraço para vocês. Eu fico satisfeita, né, com a participação, e aí relembrando alguns colegas, muito bom. Nós chegamos pela oportunidade. Mais de 70 pessoas aqui, algumas, né? Então, acho que é muito produtivo. Professora Maria Antônia, muito feliz de tê-la neste momento e nós reunirmos nossos grupos de pesquisa, as professoras aí também da Tuiuti que estão conosco, nossos mestrandos, doutorandos, né, de todos os programas, né, que a professora Maria Antônia também trabalha no Profei, né, e é muito bom a gente utilizar este momento de formação da pós-graduação compartilhando com todos vocês. Então, eu finalizo dizendo que foi um momento muito especial para todos nós aqui para discutirmos. E que o compromisso de todos vocês que estão fazendo as teses e dissertações, nós possamos enxergar essa discussão aqui do dia de hoje no trabalho de vocês. Um abraço para todos vocês. Obrigada. Abraço também, muito obrigada. Eu falei de uns e não falei de outros. Eu vi que a Regiane, as minhas 3 orientandas do Profei estiveram aqui também. Fred, que está prestes a defender, dia 28 também, ficou do começo ao fim. Muito bem, obrigada a todos e todas, foi uma alegria. E assim é bom que a gente vai também revendo e repensando o que escreve. Muito obrigada pela oportunidade, Simone, e todos e todas presentes. E sucesso aí nos trabalhos, pesquisas de vocês. Tá? Abraços. Obrigada. Muito bom, parabéns.